A santa paz de Deus, meus amados irmãos e irmãs desse canal. Irmãos, culto maravilhoso no São Camilo, com nosso irmão Gilmar, cooperador de jovens do Paraná. Deus abençoe. É bom demais, né, irmãos, sentir a comunhão, ouvindo aí os hinos, ouvindo aí, meditando na palavra de Deus, né, irmãos? A palavra de Deus fala com nós bem assim: bem-aventurado aqueles que têm ouvidos para ouvir e guardar o evangelho dentro do nosso coração. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que os Espíritos diz às igrejas, né, irmãos? Bem-aventurado cada um de nós que guarda a palavra de Deus na tábua de carne do nosso coração e medita nela de dia e de noite, né, irmãos? Não é assim que fala a palavra de Deus para nós, irmãos? Nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, né, irmãos? Glória a Deus. Tão bom, né, irmãos, falar das coisas de Deus. É tão bom nós falar do amor de Cristo, né? Deus abençoe a todos. Vamos ficar com o culto agora, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aguardamos o conselho da palavra de Deus, seja louvado. Glória ao nome do Deus vivo.
Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Piedade. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Capítulo 11 do livro de Deus. Glória ao nome do Senhor. Fazemos oração com a ajuda de Deus. Ora, a fé é o primeiro fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que tudo que se vê não foi feito do que é apenas. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais sacrifício que Caim, pelo qual ele produziu testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e, por ela, depois do mundo, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transformado para não vir a nós, e não foi deixado que Deus os transformara, visto como antes da antiga transformação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, entrou na terra promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade em fundamento, no qual o arte de construtura é Deus. Pela fé também a igreja de Sara recebeu o recado de conselheiro e deu anúncio já fora da idade, portanto, teve fiel aquilo que ele tinha feito. Pelo qual também deu e esse já descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na terra. Todos esses morreram na terra, sem terem recebido as promessas, mas
dizendo-as de longe, espremo-as e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Irmãos, somente aqui. Irmãos, aqui, ainda assim, nós terminarmos por aqui, que todos conhecem essa palavra, que eu falei bastante conhecida, tem muito mais exemplos de fé. Irmãos, aqui nós vimos exemplos de fé que foram tirados do Velho Testamento, como diz aqui no textual dessa palavra. Irmãos, e depois, mais mesmo no Novo Testamento, vimos muitos exemplos de fé, irmãos, que é o nosso dia a dia, é o nosso tempo da graça, que é o nosso tempo, né, irmãos? Tempo do nosso Deus, Jesus Cristo. Então, nós vimos mais esse tempo. Certo, irmão? Mas aqui nesse Novo Testamento foram tirados vários exemplos de fé do Velho Testamento, para que até hoje nós pudéssemos, irmãos, saber e ter certeza, como vimos aqui em testemunhos, que nós, servos de Deus, irmãos, vivemos sim pela fé. Irmãos, nós vivemos pela fé e é por ela que nós alcançamos as vitórias, as nossas vitórias, né? É por ela, irmãos, que nós alcançamos as promessas do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, e nós vemos assim, por tudo que o Senhor já fez na minha vida, hoje, irmãos, eu não tenho dúvida, irmãos, e não tenho também pressa em esperar naquilo que o Senhor nos promete. Irmãos, porque não foi nada da maneira que eu pensava, da maneira que eu imaginava, irmãos, não foi nada, irmãos, dos caminhos que eu tentei criar com minhas próprias mãos, vamos dizer assim. Irmãos, tudo foi no tempo do Senhor, irmãos, e tudo que é no tempo do Senhor, irmãos, é maravilhoso. Irmãos, nada é errado, irmãos, nada fica errado. Não fica nem um pouquinho para trás. Porque quando nós fazemos de nosso jeito, irmãos, sempre falta alguma coisa, né? Nós falamos assim, tá bom, faltou alguma coisinha, mas já tá bom. Nós falamos assim. Mas quando é Deus, irmãos, que prepara tantas coisas, e se nós esperar o tempo de Deus no nosso vida, ele vem completo. Vem, irmãos, sem faltar nada. Irmãos, então vale a pena nós esperar no Senhor. Vale muito a pena nós esperar no Senhor, nas promessas do Senhor na nossa vida. Aí nós vemos aqui, irmãos, nós estamos imaginando, irmãos, as promessas de Deus, então, na vida dele. Como nós vimos aqui, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé dele, o Senhor prometeu para ele que a sua geração, irmãos, seria tantos, igual a areia do mar, irmãos, igual as estrelas do céu. O Senhor prometeu, mas chegando lá, irmãos, aqui, parte dessa palavra, o Senhor não pediu o filho dele, Isaac, seu único filho? O Senhor não pediu o filho para ele, irmãos? E daí ele não podia ter lembrado, mas quando eu saí, o Senhor prometeu fazer isso para mim? E agora pediu meu filho? Irmão, será que ele falou assim? Será que ele questionou com Deus? Claro, irmãos, não está aqui da palavra, mas como homem, questionava com Deus, irmãos, a respeito do que o Senhor pediu para ele. Porque ele falou assim, então acabou aqui, para ele tinha acabado as promessas de Deus na vida dele. Se fosse do jeito que ele imaginava, do jeito que ele pensou, Bom, o Senhor pediu, então eu vou lá, fazer isso, fazer aquilo, vou sacrificar o meu filho, Que era, irmãos, a única esperança dele, irmãos, da sua geração. Então, nós vemos, irmãos, que para nós ter fé, nós temos que ser temer de Deus também. Irmãos, nós temos que ser temer a Deus para ter fé. Nós temos que trabalhar as duas coisas, juntos, irmãos? Porque, ao mesmo tempo, se a gente for temer a Deus para nos levar de qualquer maneira, é claro que as coisas acontecem de qualquer maneira nessa vida, muitas vezes vem bem mais fácil do que aquele que está temendo a Deus. Não é assim, o nosso estado, nós não falamos assim, às vezes não pensamos, nós mesmos assim, nossa, eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja, eu visito, eu faço isso, mas nosso meu vizinho que não faz nada sempre está melhor do que eu, sempre a condição dele parece ser melhor do que a minha, não é assim, irmãos?
E às vezes nós vacilamos nessa aí. Irmãos, vacilamos em pensar assim, às vezes falamos assim, não, acho que eu vou fazer assim, fazer assim, fazer assim. Irmãos, desviamos do caminho, perdemos o temor e perdemos de alcançar aquilo que o Senhor tem para nessa nossa vida. Então hoje, irmãos, com essa palavra, continue firme, temendo ao Senhor, guarde essa palavra e você vai voltar para a sua casa hoje com a tua fé aumentada. E, irmãos, você vai receber sim aquilo que o Senhor prometeu para você. Há quanto tempo atrás, há quantos dias atrás, culto, e quando nós estudamos desesperado, nós vamos de novo em vários lugares, né, irmãos? Nós vamos assim, o Senhor já falou na boca do computador, você já foi em tal igreja. Irmãos, aconteceu muitas vezes assim na minha. Um dia eu fui numa igreja, irmãos, porque eu já estava cansado de. Eu ia na minha igreja e parece que não era mais comigo. Irmãos, eu sempre fui bastante assim na minha cidade, sempre brincando com os meus amigos, irmãos, e eu casei, irmãos, e continuei com as brincadeiras, irmãos, e um dia, irmãos, eu cheguei numa igreja diferente, irmãos, e tudo que Deus dava na boca do meu cooperador lá, Deus deu na boca daquele outro servo de Deus em outra igreja, num lugar diferente, num lugar distante, irmãos, mas um dia, tudo que o Senhor falava na boca do meu cooperador, foi na boca daquele. Mesmo cooperador falou assim, você está aqui hoje, quantas vezes eu vi isso porque eu não orava, eu não testemunhava, não fazia nada na igreja e tal. Tudo que Deus dava na boca do servo Deus da minha comum, Deus deu naquele dia, naquele servo Deus falou assim, você está aqui hoje, você ainda se acha um menino, mas o Senhor te diz hoje pela palavra, larga das coisas do menino. O Senhor quer te usar aqui. Para você saber que é com você disse que você nunca orou. Você nunca foi um servo jovem na tua mocidade. Você nunca orou na reunião dos jovens. Você nunca orou no culto do sábado. Falava assim, claramente, irmãos, daí eu vi que era claramente comigo, irmãos, então eu falava assim, Senhor, mas o que será que vai acontecer? Não, mas antes disso, então, aconteceu tudo, irmãos, que eu não esperava. Eu passei muita prova, dificuldade difícil, situação complicada, igual eu comentei com os irmãos aqui no testemunho. Que daí, irmãos, chegou a hora que a gente indoida, porque vai pensar assim, nossa, mas essa palavra falou assim, mas por que eu estou passando isso então? Irmãos, e eu fiquei por muitas vezes, irmãos, eu com a minha esposa, desde quando nós casamos, irmãos, nós tivemos o costume de orar juntos e chorar juntos. Nós choramos muitas lágrimas de sangue, irmãos, e nós ficávamos conversando, às vezes até 1 hora jogado, conversando a respeito da nossa situação. Irmãos, depois nós orávamos, chorávamos junto nas nossas aflições, nas nossas tribulações, irmãos, e nas nossas muitas dificuldades. Irmãos, eu louvo e agradeço a Deus porque depois que o Senhor, irmãos, fez tudo o que tinha que ser feito na nossa vida, hoje ainda nós continuamos orando juntos, irmãos, e falando, das promessas que o Senhor tinha feito, irmãos, o que nós muitas vezes queria, irmãos, colocar na nossa mão porque estava demorando muito, mas todas aquelas que o Senhor, promessas que o Senhor fez, irmãos, da nossa mocidade, irmãos, depois da nossa vida de casado já, irmãos, o Senhor foi o cuidador de todas elas. Irmãos, então, vale a pena, irmãos, por mais que você esteja sofrendo, por mais que seja difícil, está apertado a situação, está complicado, irmão, você não vê mais saída. Irmãos, você já não vê mais saída. Mas uma coisa é certa, irmãos, na minha maior dificuldade, irmãos, quando eu, no processo que eu falei que o Senhor deu uma casa, um dia nós precisávamos de um documento, nós fomos atrás daquele documento, irmãos, na cidade que nós precisávamos do documento, nós chegamos lá, o cartório tinha pegado fogo. Irmãos, ele não tinha mais documento que nós precisávamos. Então nós tivemos sem saída, irmãos. Quando nós não temos o que nós precisamos na nossa mão, nós tivemos sem saída. Irmãos, mais uma vez, eu fui na casa do Senhor buscar a palavra. Irmãos, naquele tempo, irmãos, o Senhor dá muito doutrina na minha igreja, que é muito bom a doutrina, é muito importante nós a doutrina, porque ela fortifica, irmãos, aquele que quer o Senhor guarda a palavra, irmãos, enquanto guarda a doutrina, irmãos, ela fortifica muito mais a fé. Irmãos, e naquele dia eu fui buscar a palavra, irmãos, servo Deus, do computador, cuidando da doutrina, irmãos, e eu não tive nenhuma resposta pela palavra. Irmãos, nós oramos para a última oração,
quando o Senhor Deus levantou a oração, levantou tomado pelo Espírito Santo, irmãos, e falou assim: hoje você entrou aqui preocupado com a tua situação, e promessas que o Senhor fez na tua vida lá atrás. E você foi atrás de alguma coisa, e o adversário está colocando no teu coração que está falando no teu coração que você já perdeu. Pois não, você não vai perder. Você foi atrás de alguma coisa que eu não sei se o fogo queimou, se a água levou, ou qualquer tipo de adversário tenha levado, mas hoje, pela visitação do Espírito Santo na minha alma, eu quero dizer, não interessa se a água levou, se o fogo queimou, aquilo que você precisava vir na tua mão. Irmãos, ele fala assim: eu saí dali com a fé, irmão. Eu saí dali, irmão, um gigante da presença de Deus. Irmãos, e hoje está aqui essa palavra para todos nós aqui nessa congregação, irmãos, e para todos nós congregados aqui. Não interessa o tamanho da tua situação, da tua prova. Não interessa se você tem a condição ou não. Não interessa se faz dias, faz tempo, faz ano, o teu documento, aquilo que você precisa. Não interessa em situação que seja. Mas uma coisa é certa: saia daqui, irmãos, com a tua fé fortificada hoje nessa palavra, e aquilo que você precisar, o Senhor vai colocar na tua mão. Tá certo? Então, se a palavra do Senhor vamos para a nossa casa em paz. Eu vou sair dessa cidade, irmãos, amanhã eu saio daqui, por volta das 8h30, irmãos, estou saindo em paz, porque eu queria tanto ouvir uma palavra hoje, indo embora dessa cidade, mas aqui, irmãos, uma olhada aqui, o Senhor de Deus oferecendo a palavra, o Senhor já colocou na hora essa palavra no meu coração, irmãos, então eu tenho certeza que até eu posso chegar amanhã na minha casa e alguma coisa nova na minha vida você pode tomar também. Como vai tomar na vida nesse mandato? Eu não vou estar mais aqui, irmãos, mas eu creio que por essa palavra e por muitas que o Senhor deu na boca do Senhor Deus aqui, de promessa na tua vida, então logo você vai cantar vitória, eu não vou ver, mas então logo alguém vai ensinar esse microfone, louvando e agradecendo a Deus pela palavra do Senhor cumprindo na vida da gente. Tá certo, queridos? Então essa palavra, o professor aqui está em detalhes de todos, né, os tamanhos de fé, de tudo que o Senhor fez, né, através da fé, irmãos, dos grandes homens de Deus do passado, irmãos. Nós vamos muito longe dessa palavra. Tem muitos exemplos aqui para nós sair daqui. Hoje, irmãos, nós vamos chegar na nossa casa com a certeza que vai chegar na nossa casa e vamos ver alguma coisa diferente. Tá certo, irmãos? É assim que nós temos como exemplo, assim, né? A falar os testemunhos, irmãos, que nós vimos aqui hoje, eu tenho certeza que só pelos testemunhos que nós vimos aqui, a nossa fé vai ter aumentado. E agora, se eu vou essa palavra, então eu não saio daqui com a certeza da tua vitória. E não importa, não interessa em que situação, em que altura, irmãos, em que distância que esteja, irmãos, em minutos, em segundos que a palavra começa. Você é a palavra que o Senhor nos dá, que o Senhor só que o Senhor coloca no coração, é a palavra de Deus que eu vou louvar. Amém.